Olá, me chamo Cláudio Martins, sou economista, com formação de varejo, trabalhei 30 anos no varejo e resolvi montar a Bossapec. A Bossapec é uma empresa de mochilas, bolsas e mochilas, com a produção local, Então a gente resolveu criar uma marca brasileira de mochila. Então a gente usa a produção local e a gente, como forma de buscar a brasilidade, a gente resolveu associar a cultura como um elo de ligação entre o desenvolvimento sustentável e a valorização do território. Então esse é o que a Bossapec se propõe a fazer, usar a cultura brasileira como elo de ligação entre o desenvolvimento sustentável e a valorização do território. Bem, a Bossapec começou com um concurso na PUC do Rio de Janeiro, o concurso de um design urbano de mochila. Isso foi em 2014. Foi o primeiro movimento da empresa sem antes ela existir propriamente dito. Eu queria entender um pouco qual é a expectativa de um público-alvo, que no caso é o estudante universitário, qual era a expectativa dele da mochila naquele momento, porque a mochila ao longo do tempo ela se transformou pela expectativa dos usuários, Se você olhar a mochila da década de 70, ela tinha porta-caneta, ela tinha um volume maior porque você usava muitos livros e cadernos. Hoje em dia ela não tem porta-caneta, porque quase ninguém mais usa, e ela está mais estreita, focando os eletrônicos que substituem muitas coisas. Então a Bossapec começou com essa pesquisa junto a estudantes de design da PUC, com a elaboração de um produto urbano. E aí deu para eu perceber qual era a expectativa deles em relação ao produto. Isso foi assim, um subsídio muito interessante para eu fazer os primeiros produtos da Bossapec. A gente começou a empresa finalzinho de 2015, 2016 foi um ano bem complicado para a gente e a gente começou de fato a rodar no mercado em 2017. E 2017 também foi uma data muito importante, foi quando eu consegui achar a brasilidade que eu tanto buscava. São momentos distintos. Primeiro eu criei a empresa com produção local, 100% das matérias-primas nacionais, só que eu olhava para ela, eu não via o que eu queria ver nela, Então eu precisei buscar outros elementos para que trouxessem essa brasilidade. Esses elementos vieram pelo acaso do mercado como os povos originários. Talvez pelo fato de eu ser paraense, de eu ter um gosto particular, de interesse particular sobre esse tipo de povo, eu comecei a estudar os traços indígenas, eu comecei a ficar fascinado com isso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um antropólogo que lida com os caiapós. E aí ele abriu a ponte para mim trabalhar com a Associação Floresta Protegida. Foi a primeira associação indígena que eu comecei o trabalho em 2017. As meniri, como são chamadas, elas pintam as mochilas de forma manual na aldeia. Só que isso começou ainda usando a técnica delas de pintura corporal. As primeiras mochilas que eu tinha era pintada com carvão e genipapo. Isso me dava um trabalho extra, porque vinha para mim os panos recheados de carvão. Então eu tinha que lavar eles para tirar o excesso de carvão. Eu já percebia que ali era uma coisa muito preciosa, que envolvia não só a estética, mas a cultura. Eu me negava em lavar em águas da Sedai. Eu tinha que ir para a beira do rio lavar isso. Dava um certo trabalho. E aí eu conversando com as lideranças indígenas, eu falei sobre trabalhar com uma tinta mais específica para pano. E elas aceitaram, tanto as artesãs quanto a própria liderança indígena. E para minha surpresa, elas foram de primeira, pegaram a tinta e com o mesmo desembaraço do pigmento que elas usavam de forma manual, elas se desenrolaram na tinta. E aí passei a ter um produto que eu comecei a ver a brasilidade nele. Esse processo foi muito importante. E aí quando eu tive esse produto, essa questão da brasilidade mais resolvida, começou também uma relação mais intensa com Origens Brasil e todos as empresas membros. E foi aí que eu conheci o Jorge da Merco em 2017 também. Esse ano foi um ano muito, muito importante para mim. E quando eu conheci o Jorge da Merco, que é um grande produtor de borracha, eu fiz um desafio para ele. Eu falei, Jorge, a maior referência de mochila que nós temos no Brasil era a mochila da Company. Era a mochila emborrachada da Company.
Company, que nada mais era que um poliéster safado, mas com toquezinho de borracha. E ele falou que os indígenas já têm essa cultura de encauchar. E aí ele aceitou o desafio e dentro da Merco, de uma estrutura mais científica, vamos dizer assim, com laboratórios mais científicos, ele aprimorou esse conhecimento que era ancestral e aí nós fizemos uma grande troca com os indígenas, né? A gente levou esse conhecimento apurado na indústria para a aldeia. Aí foi um incremento tecnológico que faltava à marca Bossapec, de além de ter a brasilidade, ela ter algo desenvolvido por ela que fale a mesma linguagem, que esteja dentro desse universo de brasilidade, né? Nós lançamos em 2021, ano passado, esse produto que era um tecido encauchado com látex, é o termo que eles usam, encauchar, que está dando um salto para mim de qualificação de produto, porque tornou ele impermeável, que já é um anseio do mercado. Lá na PUC, em 2014, os alunos já falavam de ter uma mochila impermeável, né? E essa tecnologia veio para agregar. Então, acho que a gente está num momento muito interessante da Bossapec de colocar em prática todo esse projeto, que já está fazendo 4 anos, né? E colocar em prática ele agora no mercado. Então, estamos num momento muito interessante da Bossapec. E aí, como empresa, como é que nós estamos comercialmente no mercado, né? A gente está numa situação um pouco incômoda. Com a tecnologia se desenvolvendo nos últimos anos e com a pandemia, ficou muito em evidência o mercado digital, o mercado online, né? E onde nós estamos inseridos nele. Antes da pandemia, eu cheguei a ter distribuição em 28 lojas, que a minha ideia era capilarizar a distribuição da Bossapec em lojas físicas e atuar também no digital. Essa era o modus operandi que a gente planejou para a Bossapec. Mas com a pandemia isso deu uma chacoalhada e aí hoje a gente está muito à mercê do digital, que isso me deixa uma situação muito incômoda, porque eu preciso fomentar isso digitalmente através do marketing digital, onde a gente cai na mão de 2 grandes grupos, né? Um grupo onde tem tecnologia, outro da comunicação das redes sociais. Isso nos deixa um pouco de mãos amarradas no sentido comercial da coisa. Esse é um grande desafio nosso, né? De como que a gente pode buscar outras alternativas mercadológicas para que a gente possa ter uma vida mais interessante com o produto, fazer com que as pessoas acessem o nosso produto que não dependa tanto do digital. Então a gente vê isso como uma grande barreira hoje em dia de romper isso, de estar buscando alternativas. Talvez fazer collabs com outras marcas seja uma solução, collabs com estruturas de varejo já existentes, talvez seja uma solução. A gente está em busca disso. Esse é o lado do comércio. O lado da produção, nós estamos com 2 linhas de produto, né? Um produto mais urbano, que a gente acha que é um uso mais difundido da mochila, que é o tecido reciclado, e estamos com um projeto que a gente denominou de Ipatiá. Ipatiá é como os indígenas chamam o leite da árvore, que é o látex. Desse produto mais específico usando látex. Esse está engatinhando ainda, está no 2º ano de produção, mas a gente vê com muito bons olhos o crescimento, que é o produto que está sendo muito bem aceito no mercado consumidor. Então, o momento que nós estamos é extremamente desafiador, porque a gente quer crescer com essa produção dos encauchados, só que a gente tem que buscar um mercado consumidor através do digital. Isso está deixando a gente meio incomodado um pouco com isso. Tenho contato com o clube da economia da funcionalidade da cooperação, trouxe todo um embasamento filosófico que eu precisava para ter a segurança de continuar no meu trajeto, que era dizer não a um processo de economia onde a gente usa o poder econômico para explorar certas mãos de obras ou adquirir certas matérias-primas usando o poder do mercado, vamos dizer assim. Depois que eu tive contato com o clube e que eu pude ter conhecimento mais profundo sobre as teorias deles e sobre a possibilidade de trabalhar de outras formas, isso me atingiu de forma muito profunda e surpreendentemente natural. Eu vi que eu já trabalho assim ou que eu gostaria de trabalhar assim. E o projeto dos tecidos encauchados, ele me deu a oportunidade de colocar em prática isso. No primeiro semestre de 2022, a gente finalmente foi visitar as alteias e os produtores, os extrativistas, que colhem o látex e podem transformar ele num pano encauchado. E estando na aldeia, para a gente criar todo um processo de produção, eu usei todo o conhecimento que eu adquiri com a economia da funcionalidade
possibilidades da cooperação, porque eu passei a vê-los como cooperadores, como agentes de cooperação. Isso se caracterizou através de coisas muito clássicas, que é não ter comando, ninguém comanda ninguém, todo mundo pensa e trabalha junto no mesmo desafio e anda em conjunto. E também não existe hierarquia, né? A gente não comanda ninguém, nem eles nos comandam. A gente expõe o trabalho que a gente quer fazer, eles aceitaram o desafio, então a gente está andando em comum, estamos andando juntos nesse processo. Isso foi uma mudança de paradigma muito, muito importante para mim, porque traz novos desafios, né? Ao mesmo tempo que você diz que não vai ter comando, que não vai ter hierarquia, mas a cooperação exige um esforço enorme de uma conversa, de uma compreensão de que cada agente tem o seu espaço, cada agente é um elo nessa cadeia produtiva, um elo tão importante quanto os outros. Não tem diferença de importância de elo, porque a coisa só funciona se todos estiverem ligados. Então, o elo da ponta da comercialização não comanda o elo de produção. Eles estão juntos, mas sem comando. Então, para que isso funcione de forma harmoniosa, precisam todos colaborarem. Isso foi um grande incremento que eu tive através do contato com o clube. O que eu posso dizer é que os desafios não param por aí, né? Eu acho que tem outras formas da gente repensar o nosso negócio. Quando a gente põe na frente a cooperação, a funcionalidade, o ganha-ganha, a cada movimento que você faça, essas reflexões vêm, acompanham. Então, você começa a se transformar não só numa trajetória que você vinha agora, mas para o futuro você já pensa diferente, você já cria novos conceitos que até então você não parava para pensar. E você percebe que pode ser possível sim, que não deixa de ser um desafio, mas é muito mais interessante. O que eu posso dizer é que o pouco dessa trajetória da cooperação que eu andei é que é muito mais interessante, a satisfação é muito mais plena, não é mais isolado, né? Quando a gente tem naquela relação comum do mercado, que é eu mando e você obedece, a glória e a satisfação é muito isolada, é muito única. Quando você coopera, são todos que ganham, é todo mundo ao mesmo tempo. Então isso é uma mudança de paradigma muito profunda.